O que realmente cria a sua realidade? O pensamento ou o sentimento? Neville Goddard revela que pensar não é suficiente. 1000 ideias podem passar pela mente sem mover uma única especialização do destino. Mas um único sentimento profundo é capaz de colocar Deus em ação. Nesta palestra intensa e transformadora, Neville mostra por que sentir é tocar a realidade, por que a fé verdadeira é sentida e como perseverar no estado desejado até que ele se torne um fato decisivo no mundo exterior. Prepare-se para compreender a lei perfeita da liberdade e aprender, passo a passo, como deixar de ser apenas um ouvinte e se tornar um praticante consciente da criação. O que você sente profundamente é muito mais importante do que o que você pensa. Você pode pensar em fazer algo por muito tempo e nunca fazer, mas quando sente algo profundamente, você é impulsionado a agir e Deus age. Aquele que é a causa de toda a vida age através do sentimento. Você pode pensar em 1000 coisas, mas não se sentir motivado a agir em relação a nenhuma delas. Uma convicção profunda, sentida, é muito mais importante do que qualquer coisa que você possa pensar. Voltemos ao primeiro capítulo da Epístola de Tiago. Peçam com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não creia tal pessoa que um homem de coração dividido, inconstante em todos os seus caminhos, receberá alguma coisa do Senhor. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Pois, se vocês são apenas ouvintes e não praticantes, são semelhantes ao homem que contempla o seu rosto natural no espelho e depois se retira, esquecendo-se de como é. Mas, se vocês são praticantes da palavra e não apenas ouvintes esquecidos, contemplarão a lei perfeita da liberdade e perseverarão nela. Esse homem será bem-aventurado em tudo o que fizer. Como se tornar um agente de ação em vez de apenas um ouvinte? Agindo com fé. O personagem central das Escrituras, chamado Jesus, não impôs limites ao amor de Deus e ao poder da fé. De fato, todos os seus grandes feitos foram precedidos pelas palavras: segundo a tua fé. Ora, a fé engloba o sentimento. Se você tem fé, você age, e se você age, Deus em você está agindo, pois Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, cujo nome eterno é Eu Sou. Ele age somente quando você sente. Isso é verdade até mesmo na prática. Se eu disser a você o que gostaria de ser e você me disser para seguir meu caminho, pois já o sou, e por um breve instante eu viro o mundo como veria se fosse verdade, e então me viro e vou embora, esquecendo como o mundo era um instante antes, sou um ouvinte esquecido. Mas se sou praticante da palavra e não apenas ouvinte, persevero, ou, como a palavra é traduzida na versão King James, permaneço nesse estado, pois todas as coisas são possíveis pelo poder da palavra. Olhe-se no espelho e verá seu rosto refletido, mas você tem outro espelho no qual pode se olhar. Esse é o espelho dos seus amigos, se eles ouvissem suas boas notícias, seus rostos as refletiriam, não é mesmo? Imagine que seu desejo agora é uma realidade. Sinta sua essência e sua essência. Então, deixe que seus amigos o vejam nesse estado. Eles são seu espelho vivo. Agora, persevere nesse estado e não desvie o olhar, esquecendo-se rapidamente de quem você é. Atravesse esta porta esta noite partindo do princípio de que você é o homem, ou a mulher, que deseja ser. Não importa se o mundo exterior negar, você viu a expressão no rosto de seus amigos e ouviu suas felicitações, com fé. Agora, leve esse sentimento para o seu íntimo e persevere. Imagine um reflexo vivo de amigos e conhecidos que ouviram suas boas novas e as aceitaram como definitivas. Veja seu rosto refletido no deles. Se eles te amam, você verá empatia. Eles estarão se alegrando com a sua boa sorte. Agora, persevere nessa consciência e não se esqueça do que viu em seu reflexo vivo. Se fizer isso, você será abençoado, como diz o primeiro capítulo do livro dos Salmos. Bem-aventurado o homem que se deleita na lei do Senhor, na lei perfeita da liberdade, porque tudo quanto ele faz, próspera. Você não se libertou do seu passado quando viu os rostos dos seus amigos refletindo o que você queria que eles vissem?
Se você tivesse deixado para trás a pobreza, a doença ou a fraqueza e alcançado a riqueza, a saúde ou a força, e seus amigos soubessem disso, você estaria livre das suas antigas limitações. Portanto, contemplando a lei perfeita da liberdade e perseverando, você será abençoado em tudo o que fizer. Digo-vos por experiência própria que isto funciona, mas nós somos o poder operante. Não opera por si só. Talvez já tenham ouvido falar desta lei ou lido sobre ela em algum livro, mas sabem que ela funciona por experiência própria? Já a puseram à prova? Já a comprovaram? Se o fizeram, então podem falar com uma autoridade que não possuíam antes da comprovação. Permitam-me dizer-lhes: através da aplicação desta lei, vocês serão completamente libertados. Já estive em muitos lugares onde fui obrigado a testar esse princípio. Enquanto estava na pequena ilha de Barbados, que contava com apenas 2 pequenos navios para atendê-la, além das centenas de ilhas vizinhas, assumi o compromisso de ministrar uma série de palestras em Milwaukee no dia 1º de maio. Ao ligar, o agente marítimo me informou que, devido ao fato de o navio que partia de Nova York transportar apenas 60 passageiros e o de Boston, apenas 100, não havia vagas disponíveis antes de 1º de setembro. Ele prometeu colocar meu nome na lista de espera, mas não me deu nenhuma esperança, pois a lista era muito longa. Desliguei o telefone, sentei-me na minha cadeira no quarto do hotel, fechei os olhos e imaginei-me a bordo de um navio rumo a Nova York. Imaginei que 8 ou 10 membros da minha família embarcariam comigo e que meu irmão Vitor estaria carregando minha filhinha. Sentia o movimento da prancha. Como não tinha cabine reservada, permaneci no convés e coloquei minhas mãos mentais no corrimão, sentindo o sal do mar ali. Depois, olhei para trás, nostalgicamente, para a pequena ilha. Repeti esse gesto várias vezes, sentindo cada passo que dava naquela prancha. Sentia o corrimão e o cheiro do sal do mar. Explorei ao máximo essa sensação e, quando minhas ações pareceram naturais, a quebrei. No dia seguinte, recebi a confirmação de que embarcaria em um navio que atracaria em Nova York uma semana antes do meu compromisso em Milwaukee, o que de fato aconteceu. Quando perguntei ao agente como havia conseguido as passagens, ele disse que houve um cancelamento em Nova York e que a única pessoa da lista de espera com quem ele havia entrado em contato achou o horário inconveniente. Então, sabendo que poderia acomodar minha esposa, nossa filha pequena e eu em uma única cabine, ele nos permitiu embarcar. Nunca soube por que houve um cancelamento em Nova York, nem por que a pessoa com quem ele entrou em contato em Barbados não pôde embarcar naquele momento, ou por que o agente não ligou para todos os outros na lista de espera. Só sei que consegui a reserva que havia imaginado. Já contei essa história antes, e alguém na plateia disse certa vez: isso foi uma atitude cristã. Você pode ter feito alguém cancelar a viagem. Mas eu digo a vocês, como disse a ela, foi a única atitude cristã possível, pois usei o princípio cristão de cumprir a lei de Deus. Como ela será cumprida não me interessa. Dizem que tudo o que eu desejar, se eu crer que já o recebi, eu o receberei. Deus nunca cria um desejo no coração humano sem antes tê-lo satisfeito. Isso é verdade para todos os desejos deste mundo, inclusive para o maior de todos os desejos, que é a sede de Deus. Você realmente deseja uma experiência com Deus? Aplique este princípio a ela. Faça como eu fiz quando quis sair de Barbados e vir para os Estados Unidos. Busquei a lei perfeita da liberdade e perseverei. Deus não lhe dá uma lei para os seus desejos deste mundo e outra para a sua busca por ele. É a mesma lei. Se você já teve a experiência da qual falo, você a compartilharia com alguém? É um desejo que o consome, ou você quer algo mais do que isso primeiro? Talvez você queira uma bela casa, segurança no sentido de ter dinheiro no banco que possa tocar, ou ações e títulos que paguem dividendos. Se você quer se sentir rico, viajar e ter muitas coisas antes de ansiar por uma experiência com Cristo, isso é secundário, então não tente. Mas se uma experiência com Cristo é o seu desejo que o consome, então não hesite em colocá-la à prova. Priorize o que é mais importante. Se o seu primeiro desejo é ser reconhecido no trabalho que estou realizando,
Então aplique este princípio a ele e deixe que essa sede de Deus o envolva no seu próprio tempo, e quando isso acontecer, aplique este princípio a ela. Sinta profundamente, pois o que você sente profundamente é mais vital do que o que você pensa. Você pode pensar todos os dias em como seria maravilhoso se algo acontecesse e nunca agir. Mas se todos os dias você sentisse o quão maravilhoso é agora, isso se tornaria realidade. Shakespeare disse: presuma uma virtude se você não a possui. Uma virtude precisa ser sentida para ser presumida. Abstenha-se dessa presunção esta noite e será fácil se abster na próxima semana e ainda mais fácil na seguinte. Mas se você presumir que seu desejo está realizado agora e perseverar nessa presunção através da sensação, isso se externalizará como um fato literal em seu mundo. Convido a todos a colocarem isso em prática. Todo desejo contém sua própria satisfação, que precisa ser saciada. Depende inteiramente de você. Você pode saciar sua fome pensando no seu desejo, ou saciar sua satisfação pensando na sua realização. É Deus quem lhe dá todo o desejo, seja por coisas desta era ou da era vindoura, como nos foi dito no livro de Amós. Enviarei fome sobre o mundo. Não será fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Quando você deseja proclamar a palavra de Deus, sua fome não é por ouvir a palavra, mas pelo glamour associado ao ensinamento. É o holofote que você almeja, e isso também lhe foi providenciado. Todo desejo pode ser satisfeito se você se dedicar à lei da liberdade e perseverar. Então, você será abençoado em tudo o que fizer. Um sujeito veio me visitar ontem, vindo de Nova York. Quando ouvi o pedido dele, não lhe disse qual seria a minha reação, mas que eu saberia que ele o tinha. Esse sujeito, agora aposentado do departamento de antiguidades da Macy's, lecionava uma dessas religiões no leste do país. Depois, começou a se corresponder com um grupo daqui que, sem acreditar em si mesmo, que era um líder, então, pediram a ele que viesse liderá-los. Quando ele me contou a natureza do seu desejo, lamentei que tudo o que ele conseguisse enxergar na vida fosse o estrelato, mas lhe concedi o pedido. Ele está cansado de ser o terceiro, quarto ou quinto violino de um líder que extorquiu milhões de dólares daqueles que estão comprando tijolos para o céu. Sem nada, os seguidores desse homem estão construindo o céu para ele e lhe dando de presente. Eles compraram um terreno valioso em Nova York e construíram um prédio nele. Depois, ele deu um banquete em um grande hotel e eles pagaram $50 pelo privilégio de ver a hipoteca que pagaram ser queimada, mas o terreno e o prédio estão em nome dele. Em 1943, esse mesmo homem me disse que estava vindo para Nova York com um único propósito, de ganhar dinheiro com o chamado movimento do novo pensamento. Quando ouvi dizer isso, pensei que ele estava na profissão errada. Se quisesse ganhar muito dinheiro, deveria investir em siderurgia, petróleo ou carvão. Quem trabalha com isso pode viver bem, mas não terá a ambição de acumular milhões. Bem, ele queria muito dinheiro e agora o tem, além de casas no campo, um apartamento na cidade e um belo e grande prédio em Nova York, pago por aqueles que adoram ser explorados. O sujeito que veio me ver ajudou esse homem. Ele percebeu como tudo era falso, mas não superou completamente essa ilusão. Ele ainda quer os holofotes e agora tem a oportunidade de consegui-los. Rezarei pelo seu sucesso, não como professor, pois ele não o é, mas pelo glamour que receberá daqueles que querem essa bobagem, já que começarão por não comer carne, fumar ou beber, na verdade, uma perda completa do paladar. O pedido dele não ofende meu código moral, então posso dizer com tranquilidade que ele obteve sucesso, mas eu os encorajo, a vocês que são sinceros, a tentarem criar dentro de si mesmos um anseio pelo mais profundo de todos os desejos, que é conhecer a Deus por experiência própria. Se vocês realmente anseiam por Deus acima de tudo, então usem a mesma lei da liberdade. Olhem para os rostos de seus amigos e digam com profunda convicção e sentimento: eu tive as experiências das quais Neville fala. Toda a sequência, da ressurreição à descida da pomba, se desenrolou dentro de mim. Então perseverem, pois Deus providenciou a satisfação dessa fome e vocês a reconhecerão.
Mas se essa fome ainda não os domina e vocês sinceramente desejam uma maneira melhor de viver que não seja errada, simplesmente usem o mesmo princípio da perfeita lei da liberdade e perseverem. Tendo agido, não se afastem e esqueçam o que fizeram, mas permaneçam nessa convicção, e de uma maneira que vocês desconhecem, ela será sua. Esta noite, muitos dos nossos amigos não estão aqui porque é o dia da memória. Mas eu lhes digo, nenhum momento no tempo é mais sagrado que outro, e não há lugar na terra mais sagrado que outro. Onde quer que você esteja, é solo sagrado porque você está lá. Hoje, milhões celebram o dia da memória, lembrando-se dos mortos e depositando flores em túmulos onde seus entes queridos não estão. Esta manhã, pouco antes de acordar, vi meu irmão Lawrence. Ele morreu aos 62 anos, mas parecia muito mais velho porque havia sofrido muito antes de partir. Esta manhã, ele tinha apenas cerca de 23 anos. Estávamos ambos completamente acordados e ele me pediu para dizer à esposa dele que o dinheiro que ele havia deixado era para ela, e não para guardar para os filhos. Eu disse, e Lawrence, você não precisa falar comigo para dizer isso a Doris, ela não daria um centavo para ninguém mesmo. Nunca deu. Você acha que ela mudaria agora? A única preocupação dela é que você não deu tudo para ela, mas dividiu igualmente com seus 4 filhos. Mas eu estava com Lawrence. Ele era forte, robusto e bonito, loiro de olhos castanhos. É o mesmo Lawrence, com a mesma inteligência que tinha quando partiu daqui. Agora é mais jovem, mas ainda guarda a memória da família que deixou para trás. O véu não lhe é mais nítido lá do que para aqueles deste lado. Só quem está desperto consegue penetrar o véu conscientemente. Agora é fácil para mim ir além do mundo dos sonhos e entrar no mundo do espírito desperto e encontrar meus amigos lá. Mas no dia da lembrança, os homens pensam nos mortos, enquanto eu falo da vida eterna. Deixem que os mortos sepultem os seus mortos, e sigam-me, pois eu ressuscitei dos mortos e falo de um Deus vivo que é real. Não posso ir a um cemitério e colocar flores ou uma bandeira onde não há mais nada. O corpo pode ter sido colocado lá, mas não o espírito. Você está sepultado no crânio e nele permanecerá, sonhando o sonho da vida até despertar e nascer pela segunda vez. É de lá que você encontrará Davi, que o revelará como Deus Pai. É de lá que você será dividido em 2 e ascenderá ao Santo dos Santos. Você foi gerado naquele crânio e ali terminará o drama, ao saber que é um com o único Deus vivo. Nos capítulos 25 e 27 do livro de Gênesis, é contada a história de Isaque, que tinha 2 filhos. O primeiro filho, Esaú, tinha pelos por todo o corpo, enquanto o segundo filho, Jacó, era careca. Sendo cego, Isaque chamou Esaú e pediu-lhe que fosse buscar carne de veado para o jantar. Jacó, tendo ouvido o pedido, vestiu-se com as peles de seu irmão Esaú e levou a carne de veado para seu pai. Isaque, ao ouvir a voz de Jacó, começou a duvidar, até que sentiu sua presença e reconheceu seu cheiro. Convencido de que o filho era real, Jacó recebeu a bênção do pai. Quando Esaú retornou da caçada, Jacó desapareceu, mas Isaque disse: Embora seu irmão tenha vindo por meio de engano, eu lhe dei sua bênção e não posso retirá-la. Depois de se afogar em sentimentos, você os enviou para longe e não pode recuperá-los, pois a oração nada mais é do que a apropriação subjetiva de uma esperança objetiva. Imagine dar realidade objetiva à sua esperança. O cabelo é a coisa mais objetiva em um homem. Aproxime tanto a sua esperança que você possa sentir como seria se ela fosse objetiva para você. Vista-se desse sentimento e você terá se vestido com a realidade de um Esaú. O mundo não refletirá imediatamente o seu sentimento, mas você terá posto seu desejo em movimento e não poderá voltar atrás. Você terá dado sua bênção a um estado subjetivo, conferindo-lhe realidade objetiva. Agora ele deve cumprir seu destino para que você seja abençoado em tudo o que fizer. Se você não der à sua esperança subjetiva uma realidade objetiva, não poderá ser abençoado com a sua realização. Você precisa se revestir da sensação de que seu desejo foi realizado. Jacó é o seu desejo, esperando para ser revestido da sensação da realidade externa.
Abrace essa sensação e você terá revestido Jacó com a realidade externa de Esaú. Agora, iluda-se acreditando que seu desejo é externamente real e dê a ele a sua bênção, apropriando-se subjetivamente da sua esperança objetiva. Quem é o cego Isaque? Você, pois não consegue ver o que está pedindo no seu mundo exterior. É uma esperança e você está cego para ela. Mas quando você se reveste da sensação da sua realização, você está se alimentando da sensação de satisfação. Deleite-se com essa sensação manhã, tarde e noite, e de uma forma que você nem imagina, seu desejo se tornará uma realidade objetiva no seu mundo. Nesta história, vemos a importância do sentimento. Isaque pediu a Jacó que se aproximasse e o beijasse. A palavra traduzida como beijo significa acender fogo, queimar, tocar. Essa é uma emoção, um sentimento intenso. A realidade é sentida através do tato. Sentir é tocar. Saborear é tocar. As Escrituras nos dizem que ele provou a morte por todos nós. Como se prova a morte? Vivenciando-a, Jesus provou a morte morrendo em todos, para que todos pudessem saber quem ele é. Agora, eu os exorto a colocar seus ensinamentos em prática. Ele os ensinou a simplesmente apropriar-se de um estado subjetivo que é sua esperança objetiva, e saber que ele deve se exteriorizar em seu mundo. Façam isso e se manifestará. Peçam com fé, sem dúvida, pois aqueles que duvidam são como a onda do mar, impulsionada e agitada pelo vento. São de mente dividida, pois sabem o que são, enquanto desejam ser outra coisa. Vocês devem ter foco, abandonando o que acreditam ser e assumindo que já são o que desejam ser, pois não podem desejar algo que já possuem. Contemplem a maravilhosa lei da liberdade que os liberta, e verão sua liberdade nos rostos de seus amigos. Persistam em sua convicção e ela se concretizará. Agora, vamos entrar em silêncio.